Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos Mochileiros Midiáticos, uma parceria entre os GGs Niterói, Rio de Janeiro, Uberaba e Uberlândia. Só permitir alguém que está chegando. Bom. E o que é o GG, né? Uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar, trabalharmos juntos voluntariamente. Somos um grupo de educadores. E onde estão esses GGs, né? Estamos em todo o Brasil. Até atualizei o mapa esta semana, porque estamos no mundo, somos o Google for Education, somos, partindo da educação midiática, conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica no ambiente informal e midiático em todos os seus formatos, dos impressos ao digitais. Surgiu-se, então, os mochileiros, que é um viajante independente que organiza suas viagens por conta própria, dando ênfase ao conhecimento, fazendo um alinhavo com um trecho da música de Luiz Melodia. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí com a palavra debaixo do braço. Assim, surgiram os mochileiros midiáticos para expandir o universo da educação midiática em encontros semanais num ambiente informal para colaborar, ser criativo e pensar criticamente. E na noite de hoje, vamos ter essas 4 feras falando um pouquinho sobre educação midiática para a gente poder discutir, debater, ver como que está esse engajamento. Começando com a nossa querida Flávia, depois a gente passa para a Marinela, Rejane e fechamos com o Rodrigo. Ok? É com você, Flávia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Educamídia é uma coisa que corre nas veias de todos nós hoje em dia, né? Não tem outro jeito. Faz parte do letramento do século XXI. Então, vou compartilhar minha tela aqui, e assim, a proposta é de que seja realmente uma coisa bem informal, uma conversa, um bate-papo, tá? Então, vamos começar. Para começar, sejam bem-vindos, mochileiros midiáticos, nosso terceiro encontro, e me chamaram aqui para falar um pouquinho dos 3 pilares da educação midiática, que são ler, escrever e participar. Os mochileiros são essa parceria desses 4 GGs incríveis, Niterói, Rio de Janeiro, Uberaba e Uberlândia. Para quem não me conhece, rapidinho, eu sou a Flávia Vilela, eu sou engenheira civil, professora de inglês, coordenadora acadêmica no Edify, mentora Educamídia, líder GG Rio e Google Innovator no pilar Comunidade, Família e Engajamento. Tem um projeto que é um projeto de atividades para família e crianças chamado momentumedu.com.br. Há um tempo atrás, quando eu estava na escola, e eu tinha que fazer uma pesquisa, né? Eu acho que poucos de vocês aqui passaram por isso. A gente tinha uma situação que toda informação que a gente tinha era uma informação estática. E elas vinham de enciclopédias, né? Barças. Tinha Barça e tinha uma outra azul que eu nem lembro o nome. Hoje em dia, então, a gente saiu dessa escassez de informação, dessa dificuldade em buscar informação, para o oposto disso, para uma abundância de informação. A informação vem para a gente toda hora, todo minuto, em formatos diferentes. E o que a gente faz? Como é que a gente lida com essa informação? Eu estava para escolher um GIF aqui para colocar depois desse slide, e eu acho que esse aqui é o que mais eu me identifiquei, né? Porque eu acho que a gente se sente mais ou menos assim.
Então, se alguém quiser abrir agora o microfone, falar como é que se sente com essa quantidade de informação, como é que sente que os seus alunos lidam com essa quantidade de informação. Algum professor? Agora, eu não só agora não estou como professora, né? Quer dizer, não exatamente oficialmente, eu dou aula só como voluntária, né, no Preveste, mas muitas vezes eu me via nessa... Porque hoje em dia a gente tem muito papel do professor, né, como um guia, como um orientador, como uma pessoa que faz essa curadoria, né, de conhecimento para passar para os alunos, e eu acho que isso realmente está cada vez mais complicando assim, essa quantidade enorme de informação, de conhecimento disponível, algo que está tornando cada vez mais um desafio a gente saber fazer essa curadoria para passar para os alunos e também ensinar para os alunos, né, como fazer essa curadoria. Tudo sempre você tem milhares de sources, ou misturando aqui o inglês, milhares de fontes sobre todos os assuntos possíveis, sobre todas as perspectivas. Eu acho que tem muito disso. Não existe mais uma única voz. Você tem todas as perspectivas, todas as vozes ali sobre o mesmo assunto. E aí, onde que a gente se posiciona, né, no meio disso tudo? Eu acho que é isso bem mesmo, né, Marília? A gente parece que está vendo fórmulas de física quântica, né? Ao invés de ler textos, imagens, entender vídeos. Ednei queria falar alguma coisa? Dentro desse contexto, né, eu acho que também, não só os alunos, mas também os professores, eles se sentem assim, quando eu estou começando a aprender alguma coisa, já tem um monte de coisa que eu não sei, a tecnologia, a notícia, as ferramentas estão numa velocidade, agora que eu estou aprendendo, já surgiu outra, e, enfim, é essa sensação que todo mundo vivencia nesse momento, né? E, além disso, né, como que a gente trabalha com um monte de dado, é muita coisa, como que a gente consegue, né, buscar essas fontes confiáveis com um monte de informação chegando até a nossa casa, seja por televisão, por celular, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e aí? Acho que seria esse o questionamento. E aí faz o quê, né? Eu não consigo nem mais contar, se eu começo com a mão esquerda, com a mão direita, eu achei que isso é bem assim o sentimento dos professores e dos alunos também, né? Então, afinal, né, como é que a gente vai resolver, né? Porque esse excesso de informação, ele acaba virando uma desinformação, né? Se eu não consigo saber o que eu leio, o que eu acredito, como eu leio, eu não consigo me informar. Então, é muito importante hoje em dia a educação midiática, né? Tanto o letramento midiático como o letramento digital, eles viraram a alfabetização do século XXI, né? Não é mais aquela alfabetização que a gente usava a cartilha da Thalita, né? Vovô viu a uva, né? Era uma coisa bem mais simples. Então, vou falar um pouquinho dos 3 pilares. Eu sei que a gente já tem falado muito de educação midiática, a gente já está no nosso 3º encontro, e eu estou voltando aqui para os pilares. Mas o primeiro pilar, né, e assim, é bem como o próprio Educamídia divide esse letramento, né? Ele fala do ler. E aí tem muito do que vocês falaram, Marília, Ednei, da parte de filtrar. Como é que eu filtro essa informação? Como é que eu leio ela de uma forma crítica? Como é que eu entendo as intenções por trás daquela informação? Como é que eu vou dizer para uma criança que, na hora que ela está vendo um brinquedo ser demonstrado, que a intenção é vender aquele brinquedo e não passar informação de como usar aquele brinquedo? Como é que eu descubro o que é fato, o que é opinião? Quando um jornalista assina uma reportagem, ele está descrevendo único e exclusivamente fatos, ou por ele ser uma pessoa, aquele artigo ele vem cheio de opinião? Como é que eu sei o que é propaganda, o que é fato, o que é sátira? Aquilo ali é sério? Aquilo ali é uma brincadeira? Como é que eu vou fazer esse entendimento? Quais essas mensagens são falsas? Que mensagens são verdadeiras? Elas podem ser verdadeiras, mas podem ser inexatas também.
elas podem não revelar totalmente a informação, elas podem ocultar. É quando você pega um gráfico e você põe em escalas diferentes. É quando você pega mesmo um gráfico de Covid, você põe o país não por infectados por 1 milhão de habitantes, mas por infectados geral. E você compara um país que tem um número mínimo de habitantes com um país enorme. Como é que você vê se as suas informações elas são distorcidas, se elas são preconceituosas, se elas têm viés? Então, é muita coisa. Então, assim, queria ouvir um pouco agora como é que vocês estão lidando com isso na sala de aula. Oi, Mônica. Eu também, né, não estou hoje em sala de aula diretamente, eu estou através de meus colegas, porque hoje eu estou na Secretaria de Educação, mas o GEG me põe de volta no lugar que eu mais gosto de estar, que é a sala de aula. E você falou anteriormente a respeito da curadoria. E aí a gente volta a uma questão que de vez em quando vai e volta, a gente fica preocupado, que é a questão da formação do docente. Lá no começo. Então, eu penso que a curadoria é o grande papel do docente hoje. Não existe outro. Sim, existe sim, que é o de produtor de conteúdo também, né? Que o docente também, ele precisa produzir conteúdo. Mas uma coisa que me passa é que tem que ter um olhar muito, muito atento da parte de quem forma, e aí eu coloco a função dos GGs, né? Porque é um veículo formador do docente, então a questão da curadoria e da produção de conteúdo, qual é a qualidade desse docente que sai das universidades e vão para a sala de aula, porque os nossos estudantes, existe um mito aí de nativo digital, são nativos digitais porque eles têm a aparelhagem melhor preparada do que a gente para perceber, para lidar com a máquina, mas a máquina por si só não faz nada, né? A ferramenta é ferramenta. Então, precisa de alguém que esteja pensando criticamente. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar agora, né? Você pode ser um nativo digital, mas ao mesmo tempo um inocente digital, porque você, se não desenvolver o pensamento crítico, se não conseguir filtrar o que está lendo, checar a fonte do que você está lendo, fazer uma leitura lateral. Isso aqui está dizendo que, por exemplo, flores agora podem nascer sem terra e sem água. Você vai acreditar nisso? Você não vai procurar? Vacinas fazem mal a todos. Você não vai procurar se informar? Você não vai pensar no Brasil? Todas as campanhas de vacinação que já aconteceram aqui, a vacina da polio, que simplesmente acabou com a polio, você não vai pensar nisso, vai acreditar naquela informação sem checar? A primeira checagem é só pesquisar numa outra fonte. Será que as duas fontes batem? Mas isso é um processo, né? Que a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico nos alunos, na formação de professores, para que as informações sejam questionadas, aprender a questionar as informações. Outro bastante difícil todos somos produtores de conteúdo, exatamente, Marinela, o tempo todo, né? E aí vai depois no pilar do escrever, né? Que é o terceiro pilar. Hoje em dia, todo mundo produz conteúdo. Antes de eu entrar nesse pilar, falar um pouquinho do pilar do participar, né? Os avanços digitais, as mídias sociais, essa rapidez também faz com que dá voz. Como que ela dá voz? Ela dá voz permitindo a participação em comentários, a participação em postagens, mas essa participação, ela também precisa ser cuidada, ela também precisa ser uma participação letrada, é uma participação que depende não só de falar, mas de escutar, de concordar, de discutir, de ouvir vozes diferentes. E com isso a gente promover a empatia. Então,
saber participar depende também de uma educação, de um letramento. Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre esse eixo participar? Marinela, você quer falar alguma coisa? Eu acho que uma questão importante aí nesse eixo é a questão da liberdade de expressão, da gente entender que ela não é tão sem regras, né? Porque a gente tem que pensar que tem o outro ali. Então, quando a gente está produzindo um conteúdo, a gente não está produzindo só para a gente, e não é uma questão de minha opinião, e aí eu posso sair falando o que eu quero, do jeito que eu quero, sem se preocupar se isso está ferindo alguém, se está ferindo algum grupo social, a existência de alguma pessoa, né? Eu acho que esse é um ponto que gera muita polêmica e que as pessoas tendem a escrever o que vem na cabeça e depois se justificam, mas é o meu direito, eu posso opinar, eu tenho liberdade para isso, é garantido pela Constituição. Mas a coisa não é bem assim. Eu acho que é sempre legal para vocês que estão na sala de aula reforçar isso para a criançada, né? Para eles já irem formando essa consciência de que liberdade de expressão é uma coisa e respeito ao próximo é outra, né? Você me lembra muito uma coisa que a gente fala para as crianças, né? Minha veia de educação infantil, onde você diz assim, o seu limite termina onde começa o limite do seu coleguinha, né? Então, isso está dentro desse eixo participar, não só para crianças, mas como para adultos também. Mônica, quer falar alguma coisa? Ednei também? Vamos lá, gente, vamos lá, estamos aqui para falar e escutar. Dentro dessa parte de participar, a gente pode trazer também a relação de curtir, comentar, compartilhar. Isso. Tem essa questão, né, nas redes sociais de algo que não é bom, né, algo de cunho preconceituoso, alguma coisa que venha denegrir ou que seja, né, enfim. Será que eu tenho necessidade de comentar? Será que eu tenho necessidade de curtir? Né? Será que isso que tem um peso, né, negativo, eu fizer esse movimento de curtir ou de comentar, talvez esses indicadores vão aumentar e vão chegar em mais pessoas, talvez me abster de comentar em determinados assuntos, talvez chegar lá, tem a funçãozinha lá, ó, eu vou, vamos dizer assim, tem uma funçãozinha, uma ferramenta que é para excluir esses comentários, seria denunciar? Seria melhor denunciar do que comentar? Então, são alguns movimentos também que influenciam muito nessa questão do algoritmo, de alcance, enfim. Seria mais ou menos nessa linha. Isso, se você começa a curtir, passa a ser um post popular, esse post aparece mais, ou mais pessoas vêm, mais pessoas são influenciadas por aquilo que pode ser falso, que pode ser negativo. Então, às vezes, o não participar, ou até mesmo denunciar, é extremamente importante. Entender a dança dos algoritmos também é fundamental, Marinela, assim, isso também faz parte da educação midiática. Gente, eu não posso passar muito meus 20 minutos, então vamos lá, Marília, vamos lá. Não, eu falo exatamente isso aqui, eu acho que uma parte importante dessa educação midiática é o aluno entender como que funcionam as redes sociais, né, de uma forma, inclusive, mais técnica, né, o que significa a quantidade de likes, quais são as consequências daquilo, né, para ele saber quais são as consequências daquele ato dele de simplesmente dar um like ou fazer um comentário, né, deixar ali um comentário. Eu acho que isso também é uma parte muito importante dos algoritmos, com certeza. O que significa se fazer uma busca, né, com a sua localização marcada, porque no momento que sua localização está marcada, a sua busca é direcionada para os anúncios na sua região. Se eu fizer uma busca aqui na minha casa, que a Jane fizer uma busca, o Angelapá, o pessoal de Uberaba fizer a mesma busca, nós vamos ter resultados totalmente diferentes, porque esses resultados têm um viés de propaganda. Bem, eu também não posso falar o tempo todo, então agora vamos falar do que a gente está falando, da produção de conteúdo, né? Por um outro lado, também, toda essa abundância de plataformas, de ferramentas, deu voz também para as pessoas. Já vi vários projetos sobre água, já vi projetos de alunos fazendo kits de baixo custo, de atividades de pensamento crítico. Mas a gente precisa, como vocês disseram também,
como é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas escrevam respeitando o outro, sabendo o que escrever, fazendo as referências a conteúdos que não sejam seus, provocar mudanças, envolvimento, porque uma pessoa pode fazer muita diferença. Então, acho que esse eixo do escrever também é um eixo muito importante. E vamos escrever como? Hoje a gente não escreve somente com papel e lápis. A gente pode escrever com imagens, a gente pode escrever com atos, a gente pode escrever com a falta dos atos. Na hora que você não comenta, né? O não escrever pode ser uma forma de escrever. Gente, alguma coisa que alguém queira falar sobre o pilar de escrever que não tenha sido falado? Eu acho que e tanto no escrever quanto no ler, tem essa questão, esses dois pilares da educação midiática, eu acho que eles vão também muito, andam junto do próprio aprender a ler e escrever bem. Eu acho que agora, mais do que nunca, como a gente tem toda essa participação, né, na sociedade dessa forma, e é uma participação que é muitas vezes, né, por escrita, né, por post. Então, acho que aí você ter fazer esse highlight, destacar isso com os alunos, que agora que eles podem ser ouvidos, eles saberem se expressar muito bem é muito importante. Aí você saber ter toda uma escolha de vocabulário, você conseguir transmitir suas ideias com clareza, é muito importante, porque aquilo pode ter uma consequência, né, direta. A escolha da palavra, né, a escolha do adjetivo que você vai usar, a escolha a inclusão, né, de todo o discurso, para ser um discurso polido, né, um discurso que respeite as diferenças. Sim, também, que respeite sim, as diferenças, seja, que não seja o que você possa, o que você está dando a sua opinião sem ser um ataque. E até mesmo, vou só terminar aqui para te dar voz, Mônica, e até mesmo também, quando falaram sobre inclusão, eu pensei em jeitos de escrever diferentes que incluam todos, né? Então, às vezes, eu quero expressar um conhecimento, uma opinião, e por que só escrita? Porque eu não faço um podcast também? Porque aí eu acho que isso não é necessariamente escrita, mas diferentes formas de comunicação, né? Você saber se comunicar em diferentes meios de forma fluente, digamos assim. Mônica, acho que a gente ainda tem uns minutinhos aí, antes de eu comer lá o pedaço da Marinela. Uma coisa que é interessante, que eu sempre falava com os meus alunos, que a palavra, não só a palavra escrita, mas como você falou, uma imagem, um gesto, um meme, alguma coisa que está engraçadinha, mas que às vezes eles não têm noção do que está por trás daquilo ali que viralizou. Pode, inclusive, isso tem que eu acho que é um dever nosso, não só enquanto professor, mas como usuário, navegadores da internet, navegantes, de colocar tanto para os jovens como para qualquer pessoa, que aquilo pode ser agir a seu favor ou contra você, imensamente. Então, o que a gente quer é que a internet, as mídias sociais e todo esse conjunto de comunicação que a gente tem hoje sirva para o bem daquele usuário, né? Sirva para abrir portas, para comunicar bem. E ninguém nasce sabendo isso. Ele tem que ser encaminhado nessa estrada. É preciso ter um letramento, né? É preciso ter realmente uma educação. E para terminar, né, essa parte que me deram a honra de dividir com vocês aqui, eu vou mostrar um pouquinho como o Educamídia, ele divide esses pilares. Ele divide toda a formação é dividida nos pilares ler, escrever e participar. Dentro do pilar de ler, existe o letramento da informação,
análise crítica da mídia. No participar, tem toda a expressão da cidadania digital, como você se coloca dentro desse mundo digital de uma forma ética, de uma forma não preconceituosa, de uma forma cuidadosa. A sua participação cívica é um espaço para você poder ter uma opinião e não querer que os outros tenham a sua opinião, que você possa discordar e possa também escutar opiniões divergentes. E, por último, a parte de escrever, o pilar de escrever, que é o pilar da autoexpressão e da fluência digital. Por isso que é importante a gente ter um letramento digital e midiático, para a gente conhecer diversas ferramentas para poder se expressar de diversas formas. Bem, eu sei que a Sandra ela já deve ter aberto o Padlet, né, onde vocês podem colocar perguntas, se vocês tiverem mais algumas perguntas. Acho que já estourei um pouquinho meu tempo. Eu vou parar de compartilhar a tela, agradecer e passar a palavra para a Marinela. Padlet, o link está no chat, é só vocês clicarem nesse link e para cada participante vocês abram o coração de vocês com feedback, perguntas, elogios, etc, etc. Vou colocar de novo para quem chegou agora. É só clicar nesse link e ao longo do encontro aqui vocês vão preencher. Marilena, vou com você. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Sandra. É uma honra estar aqui. De verdade, assim, é muito bom fazer parte desse movimento todo. E agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Opa. Vocês estão vendo a minha apresentação ou não? Sim. Tá bom. Então, a Sandra me convidou hoje para eu falar sobre a educação midiática e a educomunicação, né? Essas duas áreas aí apaixonantes. Então, antes eu quero só fazer uma apresentação rapidinho, né? Contar para vocês quem eu sou. Eu venho de Juiz de Fora, já moro aqui em São José dos Campos, já tenho 11 anos. E sou jornalista, diferente de vocês, eu nunca estive numa sala de aula, dando aula, né? Só como aluna. E a minha trajetória toda, como repórter, assessora de imprensa, sempre veio marcada pela educação ali como um pequeno sussurro que depois da maternidade virou uma missão mesmo, assim, um chamado bem forte. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então, a gente começar a falar um pouco sobre educomunicação. Sempre que eu falo sobre esse tema que virou aí a minha obsessão, como eu costumo brincar, sempre vem a pergunta, né? Mas o que é isso? Eduquê. E antes a gente tinha todo um trabalho para fazer essa definição, porque é um conceito que vai muito além do óbvio casamento aí entre educação e comunicação. As duas áreas que estão muito ligadas, né? E teve esse campo aí, foi criado, de certa forma até recentemente, para a gente trabalhar esses dois temas. Só que agora, em julho, a gente virou um verbete pela Academia Brasileira de Letras. A gente foi até a palavra, né, educomunicação, foi a palavra da semana, agora em julho, e estabeleceu-se esse conceito, né, que é um conjunto de conhecimentos e ações que visam desenvolver ecossistemas comunicativos abertos, democráticos e criativos em todos os espaços, né, formais e não formais, sempre mediado pelas linguagens e recursos da comunicação, das tecnologias, das artes, né, garantindo sempre essas condições para a aprendizagem e o exercício prático da liberdade de expressão. E também é uma formação, que existe hoje uma licenciatura na área, né, uma formação e uma atividade profissional relacionada ao estudo e aplicação desses conhecimentos. De forma prática, né, a gente tem aí, considerando a BNCC, a Educom ela está presente de alguma maneira em toda a BNCC, porque graças a essas práticas a gente consegue
promover o protagonismo das crianças, dos jovens, estimula a criatividade sempre estético, enfim, todo esse processo que a gente está vendo, esse movimento na educação que a gente está vendo, de mudar esse perfil das aulas, o perfil da figura mesmo do professor, a educomunicação, ela ampara isso, porque ela surge do casamento dessas duas áreas, ela surge dentro do espaço da comunicação, que percebeu que poderia contribuir com o processo de educação que já vinha apresentando sinais de falência há algum tempo, né? E aí, assim, a pergunta que se faz normalmente, especialmente de quem já está dentro de sala de aula, já tem anos aí de chão de sala de aula, né? É como que a gente faz isso, né? Como que isso funciona na sala. E aí, assim, a ideia é você ouvir os alunos, porque a comunicação ela é uma prática, é uma construção coletiva de saber, né? Então, você parte do conhecimento que o aluno já traz consigo e leva isso para elaborar a sua aula, elaborar as suas dinâmicas, as suas práticas. Você consegue usar os próprios meios de comunicação, a produção de comunicação mesmo, aí, um jornalzinho, uma campanha por meio de uma hashtag numa rede social, uma roda de conversa, um podcast, um programa de rádio, né? Usar essas ferramentas para produzir o conhecimento e, dessa forma, engajando os alunos, promovendo uma aprendizagem muito mais efetiva, né? Muito mais coerente com o que a gente tem hoje. Aí eu fiz um breve comentário, um resumo, só para vocês terem uma ideia de como que isso acontece, né? Como que diferencia. O professor ele sai dessa figura de único detentor do saber, né? A informação e conhecimento ele deixa de ser hierárquico para ser horizontal, coletivo, né? Todo mundo aprende com todo mundo o tempo todo. E isso é que dá a graça da Educom, né? E aí entra a educação midiática, né? O que ela tem a ver com a Educom? Bom, a educação para as mídias e pelas mídias é um papel do educomunicador também. Então, na medida que a gente está aí ensinando, como a Flávia acabou de expor para a gente, essa questão do ler, participar, né? Escrever nas redes sociais, nas mídias de uma forma geral, a gente está fazendo educomunicação também, faz parte, né? E aí, assim, para a gente, isso é uma responsabilidade, é importante a gente falar que, sim, ela é uma responsabilidade da escola, né? A escola tem esse papel de ser esse guia para a sociedade, mas também é um papel das famílias. A gente precisa engajar as famílias também nesse desafio, porque a gente tem que pensar que, assim como tem o mito dos nativos digitais que a gente acabou de ver com a Flávia, a nossa geração, de uma forma geral, falando aí da minha geração, tá? Que eu sou aí finalzinho de geração X, começo da Y. A gente é imigrante digital, né? A gente está chegando nesse universo, a gente teve que aprender a pilotar esse avião em pleno voo. E nem todo mundo conseguiu chegar nesse espaço, porque é muita informação o tempo todo. Então, se a escola atua como essa figura de guia, de bússola mesmo, engaja todo mundo, engaja os seus professores, né? Engaja os colaboradores, engaja toda a comunidade escolar, as famílias, os alunos, esse processo fica muito mais fácil, muito mais divertido. Aí eu tenho alguns pontos assim, que eu separei de como a gente vocês fazerem isso na prática. E aí, assim, se vocês tiverem algum comentário para fazer, aí agora sintam-se à vontade, tá, gente? Eu estou aqui falando igual pobre na chuva e me esqueci desse detalhe, me desculpa. Mas se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, sintam-se à vontade para falar. Bom, então voltando aqui, né? O primeiro ponto é isso que a gente já falou, de esquecer a questão do mito dos nativos digitais. Entender que eu gosto sempre dessa analogia de falar que a web é a nova rua. Então, e nesse espaço que essas crianças estão construindo as suas identidades, estão fazendo as suas interações, as suas conexões. E, então, assim, eu costumo dizer que assim como a gente não soltaria uma criança ou um adolescente sozinho no meio de uma avenida movimentada,
sem dar ele nenhuma orientação, sem dizer como atravessa a rua, como volta para casa, onde fica o ponto de ônibus, a gente também não pode soltá-los na internet sem nenhum critério, sem nenhuma orientação, nenhuma supervisão, né? Outra forma é incluir camadas de educação midiática em todas as disciplinas, usar essas tecnologias educacionais, que são muitas, em favor desse processo de ensino-aprendizagem, aproximar do universo dos estudantes. Então, de repente, dependendo da faixa etária para quem você está falando, é interessante você conhecer, por exemplo, eu falo isso sempre, a professora de educação infantil, por exemplo, precisa conhecer os desenhos que a criançada está vendo. O que vai dar aula lá para adolescente tem que saber quem são os influencers que estão fazendo sucesso, o que eles falam, como que essa criançada está, como ela está interagindo, né, nas redes sociais, o que está acontecendo ali. Porque esse conhecimento é muito importante e enriquecedor para a sua aula, né? Isso aproxima, engaja os alunos. É importante também saber problematizar o uso das redes sociais, dar novos usos para ela, né? E fortalecer esses sistemas educomunicativos. E aí, assim, a gente pode, como eu já tinha falado, elaborar campanhas, pegar um problema que as crianças estejam vivendo ali, naquele momento, dentro da escola, no bairro, na rua onde moram, e trazer isso para dentro da escola e trabalhar isso com produção de notícias, sabe? O jornalismo, ele é uma excelente ferramenta pedagógica, porque ele te obriga a ter um olhar de mais alteridade, de mais empatia com o próximo, né? O jornalismo não existe, não tem como você fazer uma reportagem sem você ouvir e entender de fato a dor do outro, né? Sem você entender, ouvir todos os lados daquela história, dar essa multiplicidade de vozes. Isso amplia muito a nossa visão de mundo. Opa, fala, Flávia. Eu quero falar uma coisa que você fez uma postagem que me fez pensar muito. Eu acho que isso tem a ver com essa veia jornalística, né? Durante essa pandemia, a gente sempre pensa muito por que só tem notícia ruim. Então, diante do fato de que só tem notícia ruim, por que eu estou lendo notícia? E aí a Marinela fez uma postagem que me fez refletir muito. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Você quer falar, Marinela, o que você postou? Foi aquele post sobre a questão da gente achar que a mídia só tem notícia ruim, né, o tempo todo. Existe uma questão que não é só... A função do jornalismo, ao contrário do que a gente acredita, do que muita gente acredita, não é trazer respostas prontas. A ideia é justamente cutucar, sabe? Cutucar feridas, trazer novas possibilidades, novos olhares para as questões. E quando você põe uma notícia negativa, aquilo gera um impacto em quem está vendo, sabe? Um impacto de, putz, o que eu posso fazer para mudar isso? Entendeu? A Marília botou uma coisa bem, nós somos professoras de inglês, né? If it bleeds, it leads, que significa se sangra, nos mostra o caminho. Exato. É exatamente esse ponto. É aquilo de você olhar e pensar, quando você vê, por exemplo, uma notícia de uma tragédia, sei lá, deu uma época de chuvas, né? E um monte de gente perdeu sua casa, teve enchente, perdeu tudo. E você olha e fala, nossa, a primeira coisa que você pensa é, nossa, que bom que não é comigo, né? Sim, estou aqui, protegida. Mas e aí, o que eu posso fazer por essas pessoas? Porque é impossível a gente não se comover, sabe? É impossível a gente não olhar para aquela situação e não pensar, meu Deus, e se fosse comigo? Então, assim, a gente tem que colocar o papel do jornalismo no seu devido lugar, né? As pessoas falam assim, porque a mídia é comprada. Aí vem um que fala que é golpista, a outra fala que é vendida, a outra fala que... Enfim, né? Tem adjetivo para todos os gostos, né? E, na verdade, é que o papel não é ser a favor, sabe? O que está tranquilo, de certa forma, não é interessante, porque o nosso papel é mostrar essas mazelas,
provocar as pessoas, entendeu? Não é trazer resposta. Eu falo isso sempre, porque as pessoas têm a sensação, principalmente hoje, né? O nosso papel enquanto consumidores de notícia mudou muito. Não é mais aquela questão de você viu ali na TV, aquela é a única fonte de informação que você tem, então você tem que aceitar e engolir aquilo, porque não tem outra alternativa. Hoje em dia, não. Uma notícia que você recebe pela internet, você consegue checar se ela é verdadeira, você sai daquela notícia, você visita outros sites, você questiona aquele fato, que é o que a gente aprende na educação midiática, né? Que é um dos papéis de quem está envolvido nesse processo. Então, assim, foi bom você tocar nisso, Flávia, para a gente reforçar isso e lembrar para os professores de levarem isso para dentro de sala, sabe? E eu acho que é muito importante esse uso, é uma das coisas que eu achei mais fantásticas quando eu participei da formação do Educamídia, é esse uso pedagógico do jornalismo. Porque eu falo que não tem um caminho mais vou dizer, mais certeiro para você ampliar sua visão de mundo, ter contato com realidades diferentes, com pontos de vista diferentes dos seus, sabe? Isso é maravilhoso. Fala, Marília. Eu acho uma coisa interessante também de trabalhar com os alunos é que, por mais que você tenha, né, existe toda uma questão no jornalismo, né, de ser do que é notícia, do que é opinião, mas até tem muita gente que diz que né, muita gente que argumenta que a imparcialidade é um mito, que isso não existe, né, que você sempre vai ter alguma parcialidade ali, mas que quando você está recebendo aquela notícia, você já está recebendo através de um viés de uma outra pessoa, de uma curadoria de uma outra pessoa. Você está assistindo aquele canal, aquilo é uma curadoria de terceiros, e hoje em dia você tem condições de você fazer a sua curadoria, né, de notícias. Então, talvez você proponha ao aluno dele fazer isso. Pergunta para ele, se você fosse um jornalista, você tem o seu canal de TV, você tem o seu Jornal Nacional, o que você mostraria no seu Jornal Nacional? Isso é realmente, assim, essa questão da imparcialidade é realmente um mito, porque é aquela coisa, o jornalismo é feito de pessoas, e pessoas têm suas subjetividades, têm seus pontos de vista, e de uma forma ou outra isso fica implícito na forma como você constrói a notícia, na forma como o editor diz o que é manchete, o que não é, o que vai ser uma nota, entendeu? No destaque que você dá para aquela informação, a hierarquia dos fatos que você escolhe, tudo isso está ali a sua subjetividade. E não é uma coisa que você fala assim, eu vou fazer porque eu quero manipular as pessoas para pensarem igual a mim. Não, é instinto. Como tudo que a gente faz, todas as nossas decisões, todas as nossas ações são carregadas disso, da nossa história, né? De uma forma geral. E essa questão, hoje, é muito fácil você entender isso. Só que, assim, uma das coisas que eu acho mais importantes da educação midiática, se eu tivesse que dar um conselho, assim, por onde eu começo? Se eu estivesse numa sala de aula hoje, eu começaria explicando para as crianças e para os adolescentes o que é um artigo, o que é uma reportagem, o que é uma opinião, o que é crônica, o que é sátira, entendeu? Sim, isso é importantíssimo. Para mim é o primeiro ponto. É o ponto de partida para qualquer ação que queira envolver a educação midiática. Porque tem muita confusão disso. Né? Tem muita confusão da pessoa falar, olha, mas aqui eu vi, aqui. Sim, mas é a opinião de alguém. Não é porque a pessoa está lá dando a cara na internet ou escrevendo alguma coisa que é verdade. Sempre que eu escrevo sobre isso, eu costumo falar assim, gente, duvida de tudo, duvida até do que eu estou escrevendo. Vai procurar as suas fontes, do seu jeito. Pensa, ensinar esse pensamento crítico, esse protocolo de pensamento para as crianças olharem para o fato de uma forma mais objetiva primeiro e depois partir para a interpretação que vem carregada da sua própria vivência, né? Diga, Mônica. Estou com a câmera fechada porque a internet aqui está oscilando. Uma coisa que é interessante que você falou aí, que me reportou é difícil até hoje, né, até para os adultos entenderem o que é opinião, o que é fato. Você imagina isso para criança. Eu me lembro que eu sou professora de português
e a gente sempre trabalha com jornais, leituras de jornais. Hoje, essa tarefa, né, eu imagino que seja uma tarefa, imagino, na época que eu estava em sala de aula já era assim, já levava outras mídias, e eu me lembro bem que no 11 de setembro, em que aconteceu o ataque nos Estados Unidos, eu estava justamente dando aula para um pré-veste, no momento em que aconteceu. Eu estava com a televisão, a TV grande, armada para uma aula minha, quando alguém passou na porta e avisou, e eu conectei naquele instante com os alunos, e nós vimos o ataque à segunda torre, eu com eles, trabalhando temas de redação. E foi muito marcante aquilo, porque eu pude trabalhar com os estudantes em tempo real, o fato acontecendo. Então, o entendimento do que é opinião por alguém que está comentando um fato e o que é de fato é muito importante. E eu penso que isso é você educar para a cidadania até. Sim, com certeza, com certeza. E quando você leva isso para um outro patamar, de colocar as próprias crianças e os próprios adolescentes para produzir essa notícia, eu vou dar um exemplo que eu gosto de falar sempre. Quando eu era repórter, eu era destacada, eu era mais ou menos uma setorista da educação, porque o veículo que eu trabalhava não tinha condição de ser só isso, né? Mas a maioria das minhas pautas era essa. Uma vez eu fui trabalhar, fui fazer uma pauta, cobrir uma pauta numa escola de periferia aqui em São José dos Campos, e era uma escola que tinha muitos problemas de violência, de evasão escolar, assim, era porque o bairro já era problemático, né? E aí, o que a professora propôs? Falou assim, olha, então, vamos lá, vamos olhar para esse bairro, vamos ver o que precisa para esse bairro melhorar. Daí eles foram identificando que faltava lá uma lixeira, e aí faltava saneamento. Então, eles foram identificando os problemas, e aí eles produziram uma reportagem em cima disso e foram cobrar da prefeitura. E aí o resultado disso é que as crianças passaram a valorizar mais o bairro, porque além disso, elas ainda foram conversar com moradores antigos para saber como é que era isso antes, qual que é a diferença de que era antigamente e que é agora, como que o bairro cresceu. Então, assim, virou um documentário praticamente sobre aquele bairro, que é um bairro considerado violento, um bairro que é marginalizado na cidade. E aquela escola conseguiu que as crianças, por meio da produção de uma mídia, né, de um documentário, se engajassem com a escola e se sentissem pertencentes àquele espaço, sabe? E para mim, aquilo para mim mexeu demais comigo. Hoje eu vejo que é a pura comunicação, né? É a essência ali da comunicação. É eles mesmos identificarem, eles terem que se reunir, porque daí eles têm que pensar juntos, eles têm que distribuir tarefas e ouvir opinião e respeitar, entendeu? É muito legal, assim, é uma coisa que eu super aconselho para os professores que puderem fazer, e daí você traz a interdisciplinaridade, sabe? Mistura, como fala? Mistura as disciplinas e faz um negócio completo, bacana, enriquecedor, sabe? Eu acho bem legal, assim. Enriquecedor. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então eu vou seguir aqui, tentar acelerar, porque eu acho que já... Oi, pode falar. Eu só ainda estou um pouco com dúvida ainda na diferença entre, né, a educomunicação, né, e educamídia. Você botou, né, no início, seu primeiro slide, né, mencionava os dois, e eu não sei. Assim, não está muito claro. A educação midiática, ela ensina a gente a lidar com os meios, né? A interagir, a ler, interpretar, compartilhar, enfim. Já a educomunicação, ela é isso também. Entendeu? Ela não é só isso. Ela é isso também. Então, uma coisa complementa a outra. A
a gente, a educomunicação, por exemplo, ela pode ser usada numa empresa. Eu costumo brincar que ela pode ser usada até dentro de casa. Entendeu? Quando você pega, vamos imaginar, você tem um problema familiar, né? Sei lá, uma questão de relacionamento, por exemplo, entre irmãos ou entre marido e mulher, enfim. Se você chega e fala assim, família, então une os pais, a criança, temos esse problema para resolver. Vamos lá, vamos fazer um brainstorm aqui? Então, vamos lá. E você escuta a criança, você escuta o adolescente, porque a gente tende a achar que eles não têm contribuições a fazer. Entendeu? Isso é com... Entende? Essa escuta ativa, essa disposição para aprender junto, sabe? É você sair do seu lugar de eu sou autoridade aqui nesse lugar, seja na escola, na sala de aula, seja dentro de casa, numa empresa, sair desse lugar de só eu sei, para o que sabemos, o que podemos aprender juntos, o que podemos, mais do que isso, o que a gente pode construir junto, entendeu? Em cima do que a gente sabe. Porque eu vejo uma interseção legal disso com comunicação não violenta, né? Eu acho que os dois conversam, né? Conversam muito, muito. Vamos responder a pergunta da Carla e aí a gente fecha para que o seu tempo estoure. Na verdade, eu ia falar... engraçado que eu sou Carla Marília. Eu ia falar exatamente isso que a Marília falou. Porque, na verdade, né, como você falou também, eu fiquei gerando expectativa assim, tá, a comunicação não violenta, é a forma compassiva de você estar olhando para o outro, e aí faltou o I. Eu acho que é isso que a Marília ficou sentindo falta, né? Tipo, está faltando algum pedaço para ser o plus de só isso. Assim, na verdade, assim, o que só tem na parte midiática, entendeu? Essa interseção entre os outros a gente consegue ver, mas o que só tem na midiática, eu particularmente não consegui ver. Eu acho que foi um pouco do que a Marília também deve ter tido dúvida. É que a educação midiática, ela vai partir de uma informação, certo? Para te ensinar como lidar com essa informação. A educomunicação, além disso, ela também te ensina a produzir essa informação. Ela te amplia o olhar, entendeu? E gera essa conexão, vamos colocar assim, para você produzir... que assim, a educomunicação tem lá, ela tem a educação pela mídia, a educação para as mídias, que pela mídia você colocar a criançada para produzir mídia, né? Então, você vai ensinar como que produz, como que é essa prática jornalística, como que a coisa acontece, como que se faz uma apuração, a importância de você ouvir várias vozes, né? Aí tem a educação para as mídias, que é a educação midiática, que é você ensinar a lidar com o que já está pronto, né? Que é uma parte da educação midiática também. E tem ainda a pedagogia da comunicação, que é essa parte de você levar mais para a empresa, de elaborar uma estratégia. Então, como que funcionaria se eu for chamada hoje para ir para uma escola? Eu preciso fazer um diagnóstico dessa escola, entendendo o perfil dos alunos, recursos que a escola oferece, perfil das famílias, para saber como eu posso elaborar uma estratégia de educomunicação considerando essa realidade. Porque a realidade de uma escola que tem tablet em todas as salas, para todos os alunos, é uma. A realidade da escola rural, que mal tem energia elétrica, é outra. E eu consigo fazer nas duas realidades. Entendeu? Educomunicação, eu vou até compartilhar aqui de novo a tela, vou adiantar, já que eu estou com o meu tempo para lá estourado, e eu vou... quer ver? Deixa eu adiantar aqui para vocês. Se vocês quiserem, depois eu deixo com a Sandra os slides para quem se interessar e ela compartilha com vocês, tá bom? Mas é isso aqui que eu queria chegar. A educomunicação, ela não é uma disciplina à parte.
ela é um movimento de transformação, é uma nova cultura de comunicação que pode beneficiar todas as instâncias. Então, assim, não está compartilhando, não. Não tá? Opa. Não. Peraí, então, agora foi? Foi. Tá bom. Foi. Desculpa, gente. Então é isso, sabe? Ela além de estar alinhada com a BNCC, com todas as questões que a gente tem trabalhado na educação, as questões, os pontos sensíveis, as coisas que estão mudando nesse processo de ensino-aprendizagem, ela se aplica em vários lugares, não fica restrita só à sala de aula. Como eu acho que a educação midiática também tem esse papel, sabe? Eu tenho uma preocupação, até a Flávia sabe disso, a Sandra também, uma preocupação muito grande de engajar famílias, né? Porque a educação midiática, todo mundo precisa aprender, né? A gente tem aí estatísticas dizendo que os idosos também são uma parte importante na disseminação de desinformação. Então, a gente precisa chamar todo mundo, chamar toda essa galera para entender como que essa coisa toda funciona, para a gente promover um ambiente digital mais saudável, um ambiente informacional de uma forma geral, né? Mais saudável, mais amplo, né? Essas são aí algumas dos benefícios, né? Dos motivos para a gente investir em educomunicação. E eu acho que a educomunicação ela é parte de um processo que é natural que a sociedade está passando, essa questão do incentivo à colaboração, sabe? Mais do que para competição. Eu acho que ela cumpre bem esse papel. E aí eu vou usar uma frase que foi usada na nossa formação do Educamídia, que mexeu comigo profundamente, que é essa do Mark Prensky, que diz que o aprender não é o objetivo do aprendizado, e sim o meio pelo qual podemos melhorar o mundo. Eu acho que o papel de vocês é justamente esse, preparar pessoas que possam mudar o mundo, né? É um papel muito nobre e que eu acho incrível. E dou parabéns demais a vocês. E aí, para encerrar, deixei meus contatos aqui, para quem se interessar, quiser bater um papo. Desculpa, Sandra, por ter estourado esse tempo, mas o papo é bom. Sempre acontece, mas o papo é bom. Muito obrigada, Marinela, Flávia também expôs muito super bem você. E agora a gente vai ver com a nossa mineirinha Rejane. É bom demais, né? A gente vai ficando para depois. Vai ficando. E agora sim, né? Um monte de conceitos já foram abordados. Vocês vão ver aquela mandala lindona aqui também, que a Flávia já apresentou, porque eu vou falar de habilidade e objetivo, e não tem como, né? A gente falar da habilidade e do objetivo sem partir da base central, né? Dos pilares. Então, vou compartilhar aqui com vocês, vou tentar ser breve, pode me interromper, porque eu sou meio 320, vocês já perceberam. Pode me parar que não tem problema, ok? Opa, não deu certo. Travou aqui minha telinha, só um minuto. Rejane, manda o link se você quiser. Conseguiu. Conseguiu, agora deu certinho. Então, o que eu carrego, né, nessa mochila aqui, né, toda essa alegria de ser uma multiplicadora, de estar aqui com esse povo todo animado. Eu sou professora, né, há mais de 20 anos, sou professora alfabetizadora e formadora de professores, então me identifiquei muito mesmo com a fala da Mônica, com a fala dos colegas, né, quando assim, o que a gente como que a alfabetização mudou, o que as crianças estão aprendendo. Então eu trouxe um pouco de prática, sabe, que isso está muito enraigado, né, não tem como. Então, o princípio básico, que já trouxe desde o slide lá da nossa querida Sandroca, né? A educação midiática é esse conjunto, né? De acessar, de analisar, de criar. Então, essa participação crítica, ela propicia e promove a democracia, que é a base principal, né? Independente da gente falar de pilar, de habilidade, né? Ser democrático. Então, esse é um princípio básico. E
o pilar, ele abarca, né, exatamente as habilidades da educação midiática. Quando a gente trata do ler, qual a habilidade que eu tenho ali dentro, né? É do letramento daquela informação, de como ela acontece. E essa análise é crítica. Nós comentamos aí, né? Todo mundo foi falando. Como que eu vou propiciar essa criticidade no meu aluno? Ah, se eu fosse professor, eu ia falar com o meu aluno, olha, vou partir do artigo, né? Assim. Então, é isso, né? É essa habilidade que o ler, como pilar, vai vir junto com a educação midiática, né? No escrever, a gente abarca as habilidades da autoexpressão, porque ali você se coloca, você se mostra, até no que nós observamos aqui, até no silenciar, né? A voz do silêncio, né? O que a gente o que está expressando ali dentro da sala com o seu aluno, a identificação que você faz dele, que ele faz da sala, da sociedade. Então, esse escrever possibilita a fluência digital que a educação midiática vem buscar. E a participação ativa promove o cidadão. Ela traz a sua participação ativa, né? Então, ele não vai ver mais aquela notícia se a educação acontece de forma midiática, se o educador, né, se esse professor consegue promover essas habilidades, ele vai se tornar, então, dentro de todos os formatos. Ele vai compreender no impresso, no digital, como requisito fundamental, né? E, então, para essas habilidades acontecer, para alguns pode estar muito claro o que está aqui, mas eu trouxe essas imagens e essas perguntas pensando para quem não participou da formação, para quem ainda não teve acesso. Então, o professor, ele parte desse princípio, né? Do embasamento que o outro tem. Então, por isso que eu trouxe, junto com as habilidades, que o objetivo inclui saber filtrar, né, as fake news, ter essa vivência saudável nas redes, foi muito comentado aqui. Então, valorizar o jornalismo, como a Marinela colocou tão bem, né? Como ele chega de forma tão pedagógica, tão assertiva, e na qualidade, né, de tirar esse melhor proveito das mídias. De que forma, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, que é claro que eu não dei conta, né? Eu vou mostrar para vocês no final, na minha prática lá com os meus pequenos e com os meus grandões, porque eu tenho a felicidade, né, de trabalhar nos dois níveis. Eu trabalho no Fundamental 1, médio e superior, né? Então, mas como que a gente faz isso? Deixei bem no rostinho aí, ó, bem de cara mesmo, o guia, né, que a gente pode baixar da educação do Educamídia de forma gratuita em PDF, para a gente saber tudinho, que nesses 20 minutinhos a gente sabe que não é possível elencar, né? O site também, então eu deixo como uma dica, né? Como uma dica, e eu vou mostrar para vocês uns exemplos práticos para a gente encontrar a habilidade e os objetivos. Tá bom. Eu já vi as habilidades que eu preciso, que eu encontro dentro da educação midiática, mas o objetivo principal é ser embasado na aprendizagem, né? Tem que ter propósito, tem que fazer sentido. Por isso que ela parte dos pilares, que a Flávia colocou também, que parte do ler, que parte do escrever e principalmente de participar. Mas para que essas habilidades e que essas propostas do Educamídia estejam realmente embasadas, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que entender, a gente tem que compreender o aluno e o professor, né? Então, esses dois sujeitos aí caminham juntos. Para que o meu aluno consiga analisar, o professor tem que promover, né, a exploração. Ele precisa promover a exploração. Então, eu vou explorar aqui para que o meu aluno consiga analisar, para que ele consiga ser crítico, para que ele entenda aquela mensagem, para que ele construa, né, que ele possa produzir aquele conteúdo de forma bem assertiva. E para ele compreender, eu tenho que promover, eu tenho que fazer ações, exatamente como muitos de vocês comentaram até agora, né? Agora, para que ele acesse, para ele ter acesso, o professor tem que facilitar. A Mônica levava o jornal físico lá impresso, já colocou uma notícia lá de 11 de setembro, ao vivo acontecendo, o aluno entendendo que o jornalismo é a vida,
né? Que é o que você vê. É tudo bonitinho, é tudo flor? Não, tem gente que morre, é guerra que acontece, é pandemia que chega. Então, o professor ele tem que facilitar essa compreensão de mundo, né? Então, ele vai aplicar como? Se ele for guiado. Então, o professor é um escriba, ele guia, ele promove, e os dois criam, porque a criatividade é a base, né, de qualquer ensinamento, de qualquer entendimento, a gente precisa criar. E então, antes da gente partir para uma prática, eu trouxe um monte de perguntas que os objetivos e as habilidades nos faz refletir. Então, a partir dessa leitura, né, e dessa fala rápida, que eu, inclusive, vou até dar um intervalo aqui, né? Perguntas para o que eu já falei até agora. Está muito rápido. Então... Não, pode seguir. A pergunta principal, né? A educação midiática é algo secundário? Vamos lá, Flávia. Eu gostei bastante quando você fez um paralelo entre os pilares e a intencionalidade que os professores têm que ter para promover essa educação midiática. Então, achei que ficou super claro, mas que eu gostei muito desse paralelo que você fez com a intencionalidade do professor. Ah, que legal. Então, Flávia, olha só, aí cabe direitinho, olha, a educação midiática é secundária? Não é, né, gente? Porque formar crianças e jovens críticos é a responsabilidade de participar, né? É fundamental, é uma conexão necessária, fundamental. E a educação midiática é uma disciplina escolar? A gente ficou aí naquela dúvida, né, da educomunicação, o que é isso e tal, mas a educação midiática, gente, ela não pode ser uma disciplina, por quê? Porque ela está inserida, né, dentro das competências. Você trabalha a educação midiática em todas as disciplinas, de forma interdisciplinar. Eu vou mostrar exemplos práticos para vocês, eu trabalhando a educação midiática com os pequenininhos da alfabetização, com os do ensino médio, com os alunos da pós. Então, o que vai mudar é exatamente aquela primeira parte que eu trouxe, a intencionalidade. Planejamento, né? Então, o professor precisa ter um propósito. Se você quer mesmo que ele alcance as habilidades com objetivo, então, você vai, sim, organizar, né, esse conteúdo de acordo com a disciplina. Então, a educação midiática ela não está lá na BNCC. Aqui é uma afirmativa. A educação midiática não está na BNCC. É certo eu falar isso? Né? Ela não está escrito, né, gente? A gente não vai encontrar assim, água quente, água gelada, né? Você procura a temperatura que você quer beber. Então, ela está implícita, né, na quinta competência, no analisar, no aprender. Então, ela sim, a educação é mentira isso, porque apesar do termo, ela aparece sim, né, de forma transversal. Nós falamos isso aqui, né? Ela se faz como competência geral, né, dentro da aprendizagem. Uma outra questão, a educação midiática só tem a ver com a língua portuguesa, porque olha só, o princípio básico dela, né, o pilar é ler, escrever, então é verdade isso? Claro que não, né? A gente aprende a leitura do mundo, né? Dentro da história, dentro da geografia, dentro de todas as disciplinas. Então, é falso, né? Ela aparece nas campanhas, nas atuações jornalísticas, em todas as disciplinas. A educação midiática, ela só pode ser aplicada no ensino médio? Aí aqui eu dei um spoiler lá na primeira pergunta, né? Se alguém achar contrário, coloca aí para mim. Mas de jeito nenhum, né? A gente vai trabalhando todos esses conceitos o tempo todo, né? Porque a criança, para que desde pequena a criança ela tenha o contato com a educação midiática, entendendo que não tem uma idade específica para ela saber até que ponto ela pode chegar, o que ela compartilha, o que ela aprende, né? Então, gente, a educação midiática ela não tem nada a ver assim, só com exatas, só com português, né? Ela é útil para todas as disciplinas, porque a Flávia colocou lá no início, a leitura que eu faço de um gráfico, né, de uma vacina nova que chegou, de atingir onde que chegou, onde que não chegou, o que está acontecendo. Então, essa leitura que eu vou fazer é integral. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção.
se é secundária, se é uma disciplina, tá ou não está na BNCC, e a gente consegue compreender, né? Está aqui o fato, porque a gente não pode trabalhar com fake, as respostas, né? Dentro das falas mesmo, né? Do Educamídia, com as respostas verdadeiras. Tudo bem? Vocês querem argumentar? Eu ensinei minha filha de 5 anos a se comunicar pelo WhatsApp com emoji. A leitura, né, de linguagem é legal demais. Aí eu coloco para vocês, olha, como que eu optei trabalhar, né? Como é possível, então, trazer essas competências, essas habilidades na prática, né? Que é o meu texto foi esse, né? Que a Sandroca, esse lindão aí do PH mandaram para mim, né? As competências e as habilidades na prática. Como eu falei para vocês, eu trabalho nos 2 níveis, né? Básico e superior, então, no Fundi 1, no ensino médio e no superior, essa atividade aqui, olha, verbete que educa para as mídias. Regiane, mas você acabou de falar aí que tem o guia da educação midiática? Tem, mas essa turma aqui, gente, esse pessoal aqui da escola estadual que eu trabalho, é um curso de formação de professores de nível médio. Então, são os professores, né, que eles são formados para formar na primeira etapa da educação básica. E dentro da ementa deles, eu descobri que não tinha nada, que eles não aprendiam nada, não tinha nenhum embasamento sobre o que eram as mídias, né? Então, eu fiz, então, no formato de um livro, né, que a gente pode salvar em PDF, para quem usa esse recurso aqui do Google Slides, um verbete que educa para a vida. Então, no decorrer do semestre, todo o verbete que aparecia sobre educação midiática, a gente foi construindo, o meu anjo aí corrigiu até, e aqui, olha, eu coloquei, né, um documento dentro desse verbete que o aluno tinha que pesquisar, se o artigo era verdadeiro, então só entrou aqui para esse verbete tudo que primeiro foi consultado, né? Eu deixei aqui o link depois, para quem quiser ter acesso, disponibilizar. Beleza, Rejane, mas o que você fez lá com o Fundi 2, com o Fundi 1, né? Vocês comentaram aí do meme, né? Como a gente pode usar uma ferramenta para a educação? Dá para formar um pensamento crítico? Dá para alfabetizar? Então, aqui a gente teve uma experiência muito bacana, né? Porque, de forma pedagógica, utilizada de forma pedagógica, o conceito do meme, o fenômeno, né, dessa viralização, como as imagens, a leitura de imagem, como os emojis aí que vocês colocaram como exemplo, nós estudamos vídeos, frases, os gêneros textuais, de que maneira, né? Alguns elementos estavam presentes o tempo todo, então a gente trabalhou o humor, a crítica, a reflexão, então sim um campo de pesquisa, né? Trabalhar dentro da sala de aula, dentro do currículo, acompanhando a sua ementa e propiciando uma alfabetização, um letramento, né, midiático, né, bem embasado. Qual outra experiência que a gente pode ter, né? Dentro da educação infantil, a gente trabalha muito, né, para quem acompanha aí, os gêneros textuais, né, principalmente está lá dentro da ementa para a gente trabalhar os contos infantis. Então, dentro dessas ferramentas que vocês estão vendo aí, né, que a gente encontra de forma gratuita, nós construímos umas mídias, algumas mídias. Aqui eu trago na imagem, né, o Facebook e a Branca de Neve. Só que essa Branca de Neve aqui, o espelho que a bruxa tem é o Instagram, é a quantidade de likes que ela tem. Então, quais são os amigos dela? Quem é amigo? Trabalhando a identidade, né? O que eu posso usar, o que eu não posso usar. Então, dentro dessa construção e do reconto, né, remixado, a escrita crítica, o entendimento da base que aquele conto traz, a moral da história, né? Então, a gente foi trabalhando tudo isso. E um outro exemplo que eu trouxe aqui, também construído no Google Slides, é um perfil de WhatsApp, né? E aqui a gente trabalhou assim, os 3 porquinhos, né, gente? Eles são super tecnológicos, é o byte, terabyte, gigabyte, e quais são as mensagens? Né? O que você está compartilhando no grupo?
Chegou uma mensagem aí, você está mandando para o seu pai, para o seu tio, para o seu amigo, o que você está mandando? Então, vejam a possibilidade, né, de trabalhar, sim, com a educação infantil, de forma lúdica, mas também de forma bem assertiva, promovendo a interatividade, o pensamento crítico, lógico, né? E eu tinha pulado, né? Esse aqui é o meme que eu já falei. E então, gente, o próximo slide é a dica, né, que eu sempre digo. Então, agora eu abro para a gente bater um papo, para a gente discutir, que eu fui aqui, né? Olha, gastei 20 minutos certinho, hein, Sandra? Agora a gente pode bater um papo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. Não, eu queria saber onde que eu acho esses links que você mostrou aí, onde que eu... Sim, eu posso deixar com a Sandra, eu posso disponibilizar aqui também no chat, tá bom? Posso deixar para vocês. Pode disponibilizar no chat se você quiser. Vou querer também essa apresentação. Adorei a Branca de Neve, onde o espelho e o WhatsApp. Então, eu vou tirar a apresentação para eu conseguir copiar os links e a gente vai batendo papo, tudo bem? Tá maravilhoso. Ok, eu deixo sempre essa dica, gente, porque a gente que trabalha assim, né, como nós já falamos aí, muitos falaram, né, na coordenação, aqui e ali, para não ficar esperando por liderança, né, que a gente sempre faça a nossa parte, acreditando sempre nesse potencial colaborativo, como a gente está aqui agora, errando, aprendendo sempre, porque a gente precisa ensinar com vontade, porque quando a gente oferece o que a gente tem, é possível, né? É possível fazer diferença com o que a gente tem. Aqui eu coloquei exemplos de escolas públicas, privadas. Então, se você não tem ferramenta, invente ali a possibilidade de agir com o que você tem, né? Seja um multiplicador. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Eu, complementando a fala da Regiane, que peguei assim o finalzinho da apresentação, que eu gosto, achei muito interessante essa parte lúdica que você fez com os contos infantis, eu acho isso muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com mídias, byte, terabyte, megabyte, gigabyte, o nome é que vocês escolherem. Mas é um contexto muito atual, sabe? E é isso que a gente precisa na educação. E quando eu falo em educação infantil, as pessoas às vezes não, tipo assim, não tem essa criatividade, esse olhar mais técnico-pedagógico para essas questões. E isso que você falou no final, né, da gente fazer o nosso melhor, aquela frase do Cortella, né, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso aí, Rafa. E, Regiane, me lembro que você comentou sobre idosos, né? Aquela coisa, né, dos tios, os avós, ser um dos maiores, um dos grandes problemas de fake news atualmente são os tios e os avós, né? Mandando um monte de fake news aí. O Educamídia tem algum tipo de material ou programa para isso, para educação sênior? É engraçado que isso aqui é andragogia, gente. Como é que a gente lidaria com isso, com educação sênior? Eu acho que lá no site do Educamídia tem alguns trabalhos que foram feitos, né? Alguns multiplicadores fizeram algumas propostas em cima acho que de idosos, sim. Mariana, pode falar. Teve sim, Sandra. A Mariana Ox, inclusive, disse que eles ainda estavam fazendo uma curadoria, porque nessa última formação de multiplicadores tiveram muitas pessoas trabalhando, inclusive, eu não lembro quem, fez um projeto que incluiu até a mãe da Mari. Ela comentou isso. Lembram disso? Isso. Ela comentou isso. Então, assim, alguém está envolvido nesse processo, nesse projeto, e eles estão fazendo essa curadoria e vão publicar no site. Exato. Era isso que eu ia responder. Legal. Tem um monte de planos de aula lá, né? E tudo separado assim por modalidades. Então, você encontra assim. E a andragogia traz muito também, né, Sandra?
você, dentro do conceito, você traz essa ideia que eu falei aqui, de organizar a habilidade e a competência dentro das bases, né, da andragogia. Marinela, você queria falar? Pode falar. Não, eu queria só retomar um pouquinho a fala da Regiane em relação à educação infantil, para ver se vocês têm a mesma impressão que eu tenho. Eu tenho a sensação que as pessoas têm um certo receio dessa questão de criança com tecnologia. Que a gente escuta tanto que não pode deixar, é perigoso e não sei o quê. E a gente esquece que não é a tecnologia em si que é o perigo. O perigo é o uso que a gente faz dela, né? Que muitas vezes não é o melhor. Mas é eu, como mãe, assim, eu vejo que é um mundo incrível para você ensinar a criança. E a gente não pode esquecer também que eles estão inseridos num contexto que é mediado pela tecnologia o tempo todo, principalmente agora com essa pandemia, que eles ficaram aí um ano e meio estudando por meio de uma tela e falando com os avós, com os amigos, com a família, né? Eu vejo muito isso até pela escola da minha filha mesmo, que é uma escola ótima, mas eles têm um certo receio. Não sei se vocês têm essa sensação também. Sim, a questão é que os pais também têm que ser educados, né? Essa é a questão, porque como essa coisa de vou proibir, é porque também ele não entende, ele não conhece, ele não sabe como lidar, e aí o mais fácil é você proibir, né? Se você não conhece aquilo, vamos tirar isso da jogada. Aí tem que ter tem que se estender para os pais também. Acho que os pais deveriam ser, na verdade, um dos primeiros, né? Porque por mais que, né, o professor leve isso para a sala de aula, e é muito importante, se em casa não tem o respaldo, né? Não tem o respaldo, fica complicado. Vamos incluir, a gente tem que incluir também, né, ser das sessões, um dos temas, trabalhar com os alunos, como educar seus pais. Então, até na minha formação, no meu projeto de conclusão do curso de multiplicador, o meu projeto foi sobre isso, sobre o engajamento da família, uma sensibilização voltada para a família. Eu coloquei no chat um livro que fala muito sobre isso, né? Que é o Digital for Good, ou seja, Digital para Sempre, escrito pelo Richard Culata, e ele fala muito em focar com as famílias o livro é em inglês, né? Então, nos do's e não nos don'ts, mas é reforçar o que o digital, o que as mídias têm de positivo, e parar de dizer para a criança assim, olha, você não vai fazer isso, você não vai usar isso, isso é perigoso, muito pelo contrário, é educá-lo para que ele possa usar toda essa tecnologia, todos esses artefatos de mídia, essas ferramentas, a favor deles. Então, assim, é um livro extremamente interessante. Eu não sei se tem tradução para português, mas é muito legal. Regiane, muito obrigada. Foi excelente as suas colocações. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo. Rodrigo? Olá, gente, tudo bem? Eu acho que falar agora, depois de vocês três, ficou bem difícil, né? Esse desafio. Mas estava aqui escutando com muita atenção. Eu não preparei uma apresentação, mas vou construir através da nossa prática e de nossa conversa, tá bom? Bom, amores e amoras, deixa eu me apresentar também. Tal como a Regiane, eu também dou aula em todos os níveis possíveis, menos no ensino superior. Olha só, Regiane, isso eu não cheguei ainda, tá bom? Então, eu sou professor de manhã do terceiro ano do ensino médio, à tarde do terceiro ano do Fundamental 1 e à noite da EJA, ensino de jovens e adultos, não é? Então a gente transita por todos os lados. Sou professor da rede pública estadual e da rede municipal de São Paulo, que carrega um grande carinho. A escola em que eu leciono, mais de 50% dos estudantes são imigrantes, então nós temos tudo lá, menos brasileiros, né? A gente sempre brinca que a gente tem bengalis, paquistaneses, indianos, sírios, bolivianos aos montes. E a nossa escola está numa região de alta vulnerabilidade social. Para quem é de São Paulo, a gente fala Pari e Canindé. Para quem não é, a gente fala Cracolândia. Aí a galera sabe onde é. Então o pessoal toma essa dimensão.
E boa parte dos nossos estudantes moram nos centros temporários de acolhidas, que é o que a gente fala de CTA. Então, muitos não têm nem pai, nem mãe, e quando saem do CTA, infelizmente, vão para a rua. Então, essa é uma realidade. Então, não preciso nem te falar como que foi a nossa busca ativa, não é? E é essa realidade que a gente trabalha a educação midiática. Sou facilitador Educamídia, sou Google Innovator também, produzo conteúdo, escrevo algumas provocações para o blog do Amplifica, de 15 em 15 dias tem algumas provocações, angústias do professor lá no blog do Amplifica. E eu vou começar a mostrar algumas coisas que nós realizamos lá no Espaço de Bitita. Espaço de Bitita é a escola onde eu trabalho e Bitita é o apelido da nossa grande escritora Carolina Maria de Jesus em sua infância. Então eu tenho esse orgulho de falar que eu leciono na MF Espaço de Bitita aqui em São Paulo. Quando a gente pensa em criança, em educação midiática, e eu me senti muito representado na fala da Flávia, é a gente pensar de fato que as crianças elas estão conectadas. Entretanto, quando a gente pensa nessa lógica de criança conectada, nós não podemos falar que ela navega com primazia na internet. Aliás, nós não navegamos, quiçá uma criança de 8, 9 anos do segundo, do terceiro ano do fundamental. E aí a gente tem que analisar aqui o que elas são nesse mundo conectado. As crianças, de fato, nesse mundo conectado, eles são meros consumidores de mídia digital. Apenas meros consumidores. E aqui vai a primeira pergunta que nós, professores e professoras, educadores e educadoras, temos que realizar para com nossos pequenos. E a primeira pergunta: o que eles consomem e como eles consomem? No entanto, nós, por muitas vezes, para carregar a moral e o costume de uma educação correta, a gente decide o que é certo e errado para a criança. No entanto, a gente não sabe o que é certo e errado para a criança e a gente também está decidindo. Quando a gente propõe essa pergunta, a gente tem que entender que a criança vai consumir aquilo que o algoritmo entrega. É aquilo que o algoritmo entrega. Então, ela assistiu uma, ela assistiu duas, é aquilo que o algoritmo vai entregar. Isso é um pouco preocupante, porque o algoritmo, nessa ideia de personalizar cada vez mais, vai colocando a criança cada vez mais dentro de uma bolha. E nós que estamos fora não tomamos essa dimensão. Porém, quando você passa a analisar essa mídia que as crianças estão consumindo e passa a enxergar que a criança gosta daquilo, a gente tem um segundo passo. Se ele gosta disso, por que não trazer para a minha aula? Essa pandemia nos revelou muitas coisas, inclusive técnicas de gravação. Não sei se vocês acompanharam. Olha, o segredo para uma criança é vídeos de até 4 minutos. Vídeos de até 5 minutos. Cara, eu escutava aquilo e falava, cara, eu vejo a minha criança vendo 2 horas de Felipe Neto e o cara me falando só de 7 minutos. O cara tá viajando. Isso é a real. Se você fizer um vídeo ou algum produto, ou ela produzir alguma coisa que engaje, cara, pode ter 5 horas, ela vai acompanhar. Pode ter 6 horas. Não, mas as crianças, elas perdem o foco. Não perdem. Se a coisa é interessante, elas irão. Só que nós temos aquela grande moral, de decidir o que é certo e errado. E normalmente a gente vai decidir aquilo que a gente gosta, não que a criança gosta. Eu sempre brinco que quando a gente decide algum produto digital, alguma mídia digital, e aí qualquer coisa, seja game, seja podcast, seja qualquer coisa, a gente decide pela criança, é como apresentar o Cortiço para uma criança do 3º ano e falar, leiam, é bom. A criança não vai ler, vai tomar birra e vai se abandonar. Aí ela vira e fala, mas eu estou lendo esse gibi, professor. Não, o gibi não presta porque não é a literatura clássica. E aí você pula etapas. É claro que nós não podemos deixar à vontade, e é uma outra observação. Quando se põe esta relação de protagonismo do ensino e aprendizagem, quando se deixa, protagonismo não significa bagunça, protagonismo não significa deixar a criança à vontade. Porque
quando a gente constrói esta nossa conversa, qual é a primeira impressão que nos traz, principalmente aqueles que adoram colocar os dedinhos e sempre procurar crítica? Ah, então quer dizer que o Baglini chega lá e fala, gente, assistam qualquer coisa, tudo na internet presta, fiquem à vontade. É claro que não. Mas aí eu vou ser um mediador, eu vou ser um curador da mídia. Eu vou escolher a partir da nossa capacidade de mediação o que é melhor para o nosso estudante. Só que eu vou escolher o que é melhor em cima do que ele acha que é melhor. Ora! Pronto, então faz assim, meu amigo. Me apresente tudo o que você acha bom. Ah, professor, eu gosto do Felipe Neto, eu gosto do Free Fire, eu gosto... Eles vão gostar de tudo, menos de patati patatá, essa é a verdade, não é? E a gente vai todo bonitinho. Eu gosto de TikTok, eu faço as dancinhas, né, tal, e dançam. Eu tenho um TikTok, gente, vou abrir um parênteses aqui, chama Pro Rodrigo. Eu abri o TikTok para stalkear meus pequenos, porque é uma condição que você tem. Eles são outras pessoas no TikTok. Eu olhava assim, eu subi e falei, meu Deus, é a Tainá do 3º ano? Não é possível. Não é? E aí eu gostava que eu colocava no comentário, eu estou de olho, tá? Aí dava poucos segundos, aquele vídeo havia sido excluído. Mas isso é muito importante, que a gente tem que tomar essa dimensão. Então, quando a gente estrutura uma mediação, a gente sabe o que é melhor para o nosso estudante. E aí a coisa melhora. Muito, muito. Aqui a gente tem que fazer um ponto. As mídias digitais, então olha só. Ah, deixa eu estou me fazendo claro, gente, o passo a passo. Como eu não tenho um aporte da apresentação, às vezes eu fico preocupado, tudo bem? Ah, então tá bom, ó, fico feliz, não é? Se tivesse a lousa aqui, vamos lá, gente, anotando, por favor, tá bom? Olha só, e a gente tem que entender que as mídias digitais, tais como outras mídias, a gente brinca, mídias analógicas, offline, elas também oferecem possibilidade de produção. E aí, a gente vai para o ponto de virada. A mídia, para as crianças, nos traz uma coisa boa demais. Criança adora produzir. Oh, meu Deus, criança adora produzir. O ensino médio gosta também, mas eles já ficam com preguiça. E se for 7 horas da manhã numa sexta-feira, eles falam, professor, tô de boa. Mas a criança, se for 7 horas da manhã numa sexta-feira, ela, vamos. E aí a gente vai para uma outra pergunta. Levantei as mídias, eu sei do que as crianças gostam, já fiz a curadoria, já discuti, e aí, como produzir? Qual a intencionalidade? Se a gente pensar sobre uma lógica de educação midiática, a nossa intencionalidade é sempre fazer com que a pessoa que esteja consumindo, consuma, também produza, mas sempre por um olhar crítico, sempre por um olhar, é o que eu falo do não. Do não. Eu sempre brinco com as crianças, eu falo, vocês têm que aprender a ler para dizer não. Repita comigo, eles adoram. Ler para dizer não. Aí esses dias os pais, eles vão reclamar comigo, professor, ler para dizer não? É, porque ele não vai acreditar em qualquer coisa que você fala. Então pronto, é ler para dizer não. Então, é isso. E pensando de maneira muito prática, normalmente, nós nos inspiramos em outras pessoas, e isso é muito bom, isso é sensacional, mas a gente às vezes se inspira e quer pegar a prática daquela outra pessoa inteira, e a gente se decepciona porque nós não temos estruturas, nós não conseguimos falar, poxa, olha só, aquele professor fez esse material incrível. Se eu fosse fazer isso na minha escola, a casa caiu, gente. Meus alunos nem casa têm. Então, não dá nem casa tem. A preocupação dos moleques era comida, é cesta básica, não é nem internet, sabe? E aí, mas tem uma coisa que todo mundo tem. Olha, e aí eu falo com conhecimento em loco, que é o Zap Zap. Eita, o WhatsApp. Porém, meus amores, que não caímos na tentativa de criar salas no WhatsApp e entrar em desespero respondendo os pais a qualquer momento. O WhatsApp, ele se transforma aqui como uma ferramenta de produção em áudio. E a produção em áudio fez com que nós, do Espaço de Bitita, nós, não eu. Aliás, eu até fiquei envergonhado em falar no nome de mais de 10 professores que desenvolveram projetos. Então, nós, do Espaço de Bitita, fizemos para cada um. Para os pequenos, nós fizemos o podcast, e para a EJA, nós fizemos a rádio.
Por quê? Gente, Paulo Freire sempre nos constrói. A gente tem que aproximar a realidade do estudante. Você imagina eu chegar para Dona Iracema, 73 anos, e falar: Dona Iracema, tu vai produzir um podcast. Ela vai olhar para mim e falar: você tá tirando, né? O que é isso? Vai produzir uma rádio. Pronto, tá tudo certo. A gente fica globalizando os nossos discursos. Entretanto, quando se constrói um discurso globalizado, a gente não aproxima o que tem aos nossos. E aí a gente começou a desenvolver produções em áudio. E olha que interessante. É estranho pensar, mas o WhatsApp, pensando em áudio, ele é prático, ele é seguro, o áudio, porque ele não vai expor a criança, não vai expor uma foto. O áudio é tranquilo, um oi, o oi de criança costuma ser muito igual. E o principal, ele conecta com os responsáveis. A gente sempre trabalha, né? A gente sempre quer esse tripé da educação. A criança, o responsável, pai, mãe, o abrigo, o responsável do abrigo, e a professora, a educação. A gente sempre tinha os dois, mas nunca o responsável. E agora a gente tem. Entretanto, qual é a pergunta que sai? Aquele papo. Mas nós aqui na escola, no interior do Brasil, ou em qualquer outro lugar, nas grandes capitais, enfim, nós não temos capacidade de produzir materiais mega elaborados, mega ultra power elaborados. Gente, primeiro, o que é qualidade para você não necessariamente é qualidade para uma criança. Opa. Ora, às vezes a gente vai nessa... Eu sempre morro... Eu escrevi um texto, eu estava um pouco nervoso para o Amplifica, que era sobre as mostras do conhecimento. E aí, quando você chega numa mostra do conhecimento feita pela criança, um adulto olhando os desenhos de uma criança na parede, o que a gente vai pensar? Meu Deus, quanto desenho feio, gente. Desorganizado. Olha, o círculo parece um triângulo. O quadrado parece um arco-íris. Meu Deus. Mas a criança tá muito feliz. Tá apresentando aquilo de maneira... E a gente... somos adultos. A gente fala, tá feio, mas tá lindo, meu amor. Vambora. E aí, por isso que às vezes eu fico triste quando você vai em algumas escolas e a mostra tá linda. Porque a gente sabe que quem fez foi o professor. E aí, quando você deixa a criança produzir, ela faz. Pronto, dá liberdade. Aí você vai escutar o produto dela e falar, mas não ficou legal. Não, pera. Quem tem que achar que ficou bom ou não é você. Você mediou, você construiu, você apresentou, você discutiu, deixa ela produzir. É claro que conforme o tempo vai passando, você vai colocando outras camadas, como uma camada de edição, como uma camada de discussão. Mas o importante é começar. E aí é onde muitos professores e professoras se frustram e desistem das produções audiovisuais, desistem da educação midiática, porque já pensa numa estrutura gigantesca e não consegue. É só imaginar essas reuniões de toró de ideia. Não, porque a gente ia fazer isso, ia fazer isso, ia fazer isso, ia fazer isso. Peraí, qual é o passo 1? Gravar o áudio? Deixa gravar. Não, mas vai ficar ruim. É só gravar o áudio. Com isso feito, aí vem a outra pergunta. Material produzido, levantamos. O que fazer agora? Agora é o momento de chamar o pequeno, chamar a pequena, colocar em círculo e falar, vamos analisar criticamente sua produção. Na verdade, para os pequenos eu não uso essas palavras, né? Analisar criticamente, eles não vão falar, vem cá, fala se tá bom, se tá ruim, porque tá bom, acabou, já era. A criança adora isso. E aí vem aquelas perguntas. O que vocês pesquisaram, pequenos e pequenas? Professor, eu pesquisei no livro, eu olhei aqui, muito bem, eu perguntei para minha mãe, minha avó, perguntei para o meu responsável, muito bem, então vocês já me falaram onde pesquisaram. Como pesquisaram? Repare que já são quase construções de pequenos jornalistas. E o importante, quando todo o material está junto, você levanta sempre a discussão. O material que eles gravaram, é a pergunta, que vocês gravaram, lindos e lindas, o material que vocês produziram, respeitou o direito do próximo? O material que vocês produziram feriu o princípio da coletividade? Feriu? Não, professor, não feriu. Isso para as crianças. Para a EJA, isso é sensacional. Porque para a EJA, isso nos permite
conectar a partir das suas narrativas. Muitos da EJA não são alfabetizados. E vocês bem sabem, alfabetizar uma criança tem as suas dificuldades. Alfabetizar a EJA é desesperador e muitas pessoas abandonam. Porque falam, não é possível, eu já estou há 1 ano com a dona Marli e ela não faz o M de Marli. Uma coisa que a gente... Porque a gente traz... O porquê? São as nossas inferências que a gente leva. Ela é uma adulta. E aí, nada como produzir um material em áudio. Não sei se vocês repararam, o WhatsApp ele democratiza a comunicação. Ele democratiza, então você vai construindo. E eu peço nesse tempinho final, só para eu mostrar aqui 2 materiais. Um material que foi produzido com as crianças. Eu faço uma espécie de... Como que eu posso falar? Jornalista. Não jornalista, o que vai mediando a conversa. Marília, me ajuda. O que vai mediando a conversa, tá bom? E o outro é a Simone. Abre esse parênteses, a nossa escola tem parceria com a Casa Florescer. Aqui em São Paulo, a Casa Florescer, eles recebem muitas mulheres trans. E a gente tem 2 salas só de mulheres trans. E aí a Simone quis contar a história dela como é ser uma mulher trans no Brasil. Então é isso. Vou mostrar as 2 versões, vocês vão ver como muda. Agora, muito importante. Isso já são produtos finais de etapas que já vieram sendo construídas. Então, quando a gente analisar o produto final, já imagine que tiver várias camadas, tá bom? Deixa eu colocar aqui o primeiro. Eram crianças do terceiro, quarto e 5º ano. Vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Oi, Elaine, tudo bem com você? Você tá bem, Elaine? Que eu ainda estou procurando o áudio. Aê, muito bem, vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Rádio Oráculo do ABC. Na bancada de hoje eu tenho o Caio, eu tenho a Estelle, eu tenho a Mariana, eu tenho a Lavínia, eu tenho a Laís, eu tenho a Lara e tenho também o Samuel. Mas antes de nós começarmos o nosso programa, vamos falar do tema de hoje. E o tema de hoje é migração. Para nós começarmos aqui o nosso papo, eu convido para sentar na mesa o jornalista Caio. E eu lanço a seguinte pergunta para você, Caio. Por que as pessoas sofrem ao migrar? Muitas pessoas que migram para as grandes cidades sofrem porque elas não têm emprego, não têm dinheiro, não têm nada. Elas só ficam na rua sem nada. Pois é, Caio, que situação chata que você nos relatou. E vocês achando que a gente vai ficar só aqui no Brasil? Não, não, vamos até a Bolívia. E na Bolívia, como... Bom, para não tomar muito tempo, não é? E aí a gente tem toda essa narrativa, vem vir todas as crianças falando o seu áudio. E, para finalizar, esse já é um podcast, a Rádio de Bitita já está no Spotify, é um pouco mais completo, já definido, eu deixo o link aqui, que é sobre a Simone.
Eu tenho quanto tempo ainda, gente? Desculpa, para não atrapalhar. Pode fazer, pode Posso? continuar. Ah, é? Ah, então tá ótimo. Vou compartilhar essa guia. Olha, já é no Spotify. Vou colocar no meio, mais ou menos. Aqui, ó. Pronto. Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford. Uma das mais importantes. Após se perceberem de um gênero diferente... Vou procurar do que a parte dela da entrevista mesmo, porque é... Sair os lugares que eu vou chegar. Então é extremamente perigoso, mas também é extremamente libertador quando a gente resolve sair, quando a gente se empodera e sai de casa. Há algum centro de acolhida na cidade de São Paulo para pessoas trans, professora Jéssica? Em São Paulo, há os centros de acolhida especiais. Esses são episódios longos, tá? São episódios... a gente deixa só o carinho para vocês, depois só seguir no Spotify, Rádio de Bitita, são mais de 40 episódios. Nós só não produzimos o episódio este ano ainda, porque, como sabem, os professores da Prefeitura de São Paulo estavam há mais de 3 meses de greve, então nós estamos retornando agora da greve, então estamos voltar a produzir, voltar a toda a dinâmica. Gente, então, para produzir mídia, a gente tem que partir sempre daquilo que eles escutam e nós, como curadores, fazer a seleção. Muito obrigado, fiquem à vontade para perguntas, discussões, anseios e abraços também, ainda que virtuais. Sensacional, Rodrigo. Gente, eu sigo o Rodrigo, não só nas redes sociais, mas também no canal dele no Telegram. E é uma gracinha essa parte das crianças. Eles levam isso tão a sério que você nem percebe que são crianças. A produtividade deles, o comprometimento deles, e como a gente estava aqui falando antes, né, da questão da criança utilizar a tecnologia. Eu acho que realmente é uma questão de pais mesmo, né? Porque não é utilizar a tecnologia para games, para jogos, é utilizar a tecnologia para coisas de recursos como este que ele acabou de mostrar, para chamar atenção para coisas mais úteis, né? Porque, como a gente já escuta por aí, em vários lugares, qualquer hora dessa eles já vão sair da barriga apertando alguma coisa tecnológica, eu acredito, eu não sei, né? As coisas andam tão diferentes hoje, mas é muito interessante esse trabalho que o Rodrigo faz, e não só o que todos mostraram hoje à noite aqui foi super bacana, da questão midiática, dessa camada midiática, mas, em particular, esse trabalho dele é muito bacana, vale a pena vocês conhecerem mais profundamente. E quem quiser fazer pergunta ao Rodrigo ou a qualquer um dos nossos palestrantes, fiquem à vontade. Pode falar, Ednei. Eu queria agradecer a todos, né, que cada um expôs da melhor forma e trouxe aí conhecimento sobre a educação midiática em diferentes prismas, né? Mas que, de certa forma, quando nós percebemos aí no finalzinho já, a gente consegue conectar essas informações sobre a educação midiática em diferentes esferas, né? Na educação infantil, no ensino médio, na pós-graduação, em diferentes realidades, tem pessoas que estão e se encontram em locais de vulnerabilidade e que toda esse contexto de tecnologia faz parte da realidade de todo mundo e está aí, a gente tem que usar, a gente tem que saber usar, né? E assim, show de bola. Rodrigo, depois você compartilha aqui o seu canal, o link do seu canal no Telegram, que o pessoal quer entrar. Sim. Compartilho sim. Deixa eu só abrir um parênteses do Telegram, que ali são crianças que eu não conheço. Esse a gente abriu, então tem pais e eles simplesmente confiam, não é? Alguns professores, e eu fiz 10 entradas ao vivo no YouTube, e eles participavam, brincavam, era como se... Era uma grande bagunça. E isso também nos traz uma outra provocação, porque tem crianças do Brasil
pais, eu não sei quem são, é um grupo aberto, eu já abri, eu já fechei, porque é uma tensão muito grande, eu sei que tem crianças lá, e aí esses são os riscos da internet. Então já teve momento, eu abro para as crianças participar, mas sabe aquele, ai meu Deus, eu não sei quem tá aqui, eu vou abrir. Aí eu abro, sobe um pouquinho, fecho, mas eu vou compartilhar, é só digitar Prof. Baglini, Oráculo do ABC, eu vou compartilhar. E também, se quiserem acompanhar o Instagram da escola, é @espacobitita, tá bom? Bom, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não esqueçam de preencher lá o Padlet, né, com elogio, perguntas, alguma coisa sobre isso. Eu fico só super curiosa para saber como acontece, né, todo esse processo educacional com imigrantes, com crianças imigrantes, né, principalmente como funciona aí a educação midiática com crianças de outra cultura, outro idioma. Mas acho que pode dar para fazer uma sessão inteira só com isso. Mas Depois já são 9 da noite. Não, aí sim, aí a gente convidaria os professores e as professoras sem problema nenhum. Acho que só para abrir, a gente trabalha na escola, os alunos eles escolhem o que eles vão estudar e quando eles vão entrar, então a gente não segue um currículo. Lá cada professor constrói o seu currículo. Então cada aluno são 15 alunos, tem um mentor, tem um seu mentor. Então é assim, a gente fica à vontade, os alunos entram, saem, circulam. Então nós e o espaço de Bitita e o Amorim em São Paulo que faz desse jeito. E é uma grande bagunça. Para quem gosta de organização, nós não temos. Bom, eu vou pedir antes para vocês abrirem e vou parar a gravação, mas eu peço que vocês abram as câmeras para a gente tirar a nossa tradicional foto, ok? Parar aqui a gravação. Agradeço a presença de todos, muito obrigada pela noite de hoje, agradeço a vocês 4 palestrantes, foram sensacionais.